Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Professor Jefferson Souza na área, o seu professor de matemática. Hoje vamos resolver duas questões do Enem, certo? Se você está se preparando para fazer alguma prova do Enem, fica por aqui, se inscreve no canal, que toda semana vai ter muito material bom para você. Se preparando para o Enem, SSA, tá certo? Se inscreve no canal porque vai ter muito material. Hoje vamos resolver essas questões aqui. A primeira questão diz o seguinte: em uma empresa, é comercializado um produto de embalagem no formato cilindro, circular, reto, certo? Com raio medindo 3 centímetros e altura 15 centímetros. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagem no formato de cubo, ok, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente. Use 3 como valor aproximado para π. A medida da aresta, ó, a pergunta é essa, né? A medida da aresta da nova embalagem, ou seja, a aresta desse cubo, em centímetros deve ser. A primeira coisa a se fazer aqui, pessoal, é calcular o volume do cilindro dessa primeira embalagem, né? Que é o cilindro circular reto. Para calcular volume de cilindro, certo? Volume de cilindro, a gente calcula da seguinte maneira: π vezes o raio vezes a altura, certo? Calcular a área da base, raio ao quadrado. Calcular a área da base, que na base de um cilindro circular reto, a gente tem um círculo, tá certo? Por isso está aqui, ó, π raio ao quadrado, e multiplica pela altura. Usando as informações do texto, temos que π, vamos aproximar para 3, vezes o raio ao quadrado. O raio, a questão já disse, ó, é 3 centímetros. Então vamos colocar aqui, ó, 3 ao quadrado, vezes da altura. A altura é 15, também ele me deu aqui, ó, 15 centímetros. Então vamos lá. O volume do cilindro é igual, ó, 3 vezes 15 dá 45. 45. Vezes 3 ao quadrado, tá aqui, ó, dá 9. 9 vezes 45, vamos pensar comigo, tá? Estratégia para resolver rápido. 9 vezes 45, eu posso fazer 9, posso fazer 45 vezes 10 menos 1. Fica mais rápido, né? Porque 45 vezes 10, a gente sabe que é só acrescentar um zero, vai dar 450. E 45 vezes menos 1 é 45. Então, dá 405. Subtração, 450 menos 45, 405. Centímetros cúbicos, né? Eu anotei aqui, mas você poderia fazer de cabeça, né? Poderia multiplicar por 10 e tirar 45, tirar de cara. Beleza. O volume do cubo é igual a aresta ao cubo. Porque como é um cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então, eu vou multiplicar largura, comprimento e altura. Vai ser A vezes A vezes A. Se o cubo fosse a aresta, eu vou chamar de A. Tá certo? Que eu não sei qual o tamanho da aresta, é o que eu quero descobrir. Vou arbitrariamente chamar de A. Então, vai ser A vezes A vezes A, vai dar A ao cubo. E eu sei que o volume desse cubo, aqui, ó, o volume desse cubo, vai ser agora 80% da capacidade da embalagem cilíndrica, certo? Então, no lugar do meu volume aqui, ó, eu vou colocar 80%, já vou escrever 80 sobre 100, permita-me fazer isso. De quem? Quando eu falo do, multiplica. Então, eu estou multiplicando 80% de quem? Da embalagem cilíndrica, que a gente já encontrou aqui, ó, que é 405. 405. Isso aqui é igual ao volume do meu cubo, que é esse cubo novo que eu quero agora. Então, vai ser A elevado ao cubo.
Perfeito. Vamos fazer algumas simplificações que a gente já consegue fazer aqui. Ó, vou cortar esse com esse e vou multiplicar normalmente. 8 vezes, ó, vamos com calma, tá? 8 vezes 5 é 40. Fica 4. Eita. Vamos lá. 8 vezes 5 é 40. Fica 0, sobe 4. 8 vezes 0 é 0, mais 4, verso 4. 8 vezes 4 dá 32. Vou escrever aqui, 32. E tudo isso está dividido por 10. Igual ao cubo. A minha aresta ao cubo. Vou cortar, simplificar esse zero com esse zero aqui de baixo. Então, vou ficar com a minha aresta ao cubo é igual a 324 centímetros cúbicos. Que é isso que eu quero, né? Que já que eu disse que era 80% do valor do cilindro. O que é que eu vou fazer agora? Eu desse lado, eu quero saber a aresta, né? Por isso que eu vou fazer o seguinte, vou passar esse cubo aqui, ó, lá para o outro lado, ou tirar a raiz cúbica dos dois lados, para sair esse cubo daqui e deixar apenas o que eu quero, que é o A. O A, que é o valor da minha aresta. Então, desse lado aqui, ó, eu vou ficar com a raiz cúbica de 324. Beleza. O que é que eu faço agora? Se eu não consigo enxergar dois números que multiplicados têm 24, o que é que eu faço? Vou fatorar, tá certo? Fatorar esse 324 aqui, ó, para poder a gente encontrar uma das alternativas, tá certo? De cara que a gente já consegue eliminar essas primeiras alternativas aqui, ó. 6, 18, isso aqui vamos deixar para poder saber, porque a gente sabe que nenhuma dessas condiz com essa realidade aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar esse 324. Vou pegar o 324 e vou fatorar. Fazendo isso, eu consigo resolver essa minha raiz cúbica de 324. Dá para dividir por 2, não é? Dividido por 2 vai dar 300 por 2 é 150, 150 mais 12, 162. Beleza. Por 2 novamente, 50 mais 31 dá 81. Agora só dá por 3, né? Porque para dividir por 2 tem que ser par. E não dá por 2. Então vamos tentar por 3. Por 3 dá porque a soma de 8 mais 1 dá 9. E 9 é divisível por 3. Então dá para dividir por 3. Dividindo aqui por 3, dá 27. Vou dividir por 3 novamente, dá 9. Por 3 novamente, dá 3. E por 3 novamente, dá 1. Então, eu fico com isso. Como aqui é raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. Me permita fazer isso. Ó, esses 3 aqui, eu vou ter 3 ao cubo vezes. Aqui não dá para agrupar, mas dá para multiplicar. Dá para fazer 3 vezes 4. Beleza? Isso aqui eu vou escrever aqui dentro. Então, eu vou ficar com a aresta é igual a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 vezes 4. Como esse 3 e esse 4 não dá para sair da raiz, vou multiplicar ele. E esse camarada aqui, ó, como ele está ao cubo, eu consigo tirar ele para fora. Então, eu vou ficar, na verdade, com aresta igual a 3, ok? Esse 3 aqui, ó, que eu cortei com esse expoente, vezes a raiz de 12, porque 3 vezes 4, que dá 12. Não tem como sair para fora, então vai ficar dessa maneira. Estamos aqui com a resposta, né? A aresta é igual a 3 raiz de 12. Raiz cúbica, na verdade, né? Ó, raiz cúbica, não esqueça, tá? Está aqui, ó, a resposta, a letra E. Questão boa, questão tranquila, né? Dá para fazer. Vamos agora para a outra questão. Isso aqui é o Enem PPL, tá?
E essa questão aqui é um pouco mais difícil do que a outra, mas tudo com calma, estudando direitinho, dá para chegar. Um tanque de armazenamento de líquidos tem o formato de uma pirâmide reta de base quadrada. Beleza, então essa base aqui é quadrada. Esses segmentos aqui têm o mesmo tamanho. Beleza. Cujo plano contém essa base é paralela a um solo plano e horizontal. Beleza. Esse tanque tem capacidade de 240 litros e tem 2 metros de altura. Inicialmente vazio, nele é despejado um líquido a vazão constante de 0,015 metros cúbicos por segundo, tá certo? Observe aqui, preste atenção, ó. Volume sobre o tempo, tá certo? Então a vazão vai ser isso, volume sobre tempo. Você vai entender já porque eu estou falando isso. Sabe-se que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 0,001 metro cúbico. Beleza, vamos descer mais um pouco. Qual a expressão fornece a altura em metros, então eu quero saber a altura em metros, da coluna de líquido dentro desse tanque em função do tempo, em segundos. Beleza. Foi melhor para a gente porque ele deu aqui em segundos, lá a minha vazão também está em segundos e está em metros, então não vamos ter tanta dor de cabeça. Vamos resolver. Bom, para resolver esse tipo de questão, você tem que lembrar da seguinte coisa, que eu vou lhe dizer. A razão de semelhança ao cubo é igual à razão entre os volumes, tá certo? A razão de semelhança ao cubo é igual à razão entre os volumes. Do mesmo modo, já que estou falando aqui, a razão de semelhança ao quadrado é igual à razão entre as áreas, tá certo? Uma área 1, uma área 2. E a razão de semelhança, de forma clara, vamos dizer, a medida de comprimento de uma aresta por outra, uma aresta, um comprimento, tá certo? Beleza. Dito isso, vamos ficar com a parte de volume, já que estamos trabalhando com volume. Nessa situação aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu sei que esse meu tanque, certo? Essa minha cisterna, ele fala tanque, tanque. Ele tem 2 metros de altura. 2 metros de altura. E aqui dentro vai estar sendo despejado um líquido qualquer. Só que eu não sei a que altura está esse líquido, tá certo? Eu quero saber justamente a função que descreve isso para mim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou arbitrar aqui uma altura qualquer, vou chamá-la de H, por exemplo, certo? Essa altura aqui que está esse líquido, H, porque é essa altura aqui, ó, que a gente vai conseguir calcular essa expressão que fornece, né, a altura em metros da coluna de líquido. Então, vamos lá. A razão de semelhança, então, aqui eu vou fazer a semelhança, tá certo? A semelhança vai ser, vou pegar do menor para o maior. Do menor vai ser H sobre 2, certo? A minha altura sobre a altura total é igual o volume de líquido que está aqui dentro, que está sendo despejado, que eu não sei, dividido pelo total, o volume total desse sólido, que ele diz aqui, ó, 240 litros. Só que eu não posso utilizar litros, metros, porque são unidades de medida diferentes. Uma é capacidade, outra é volume. Então, vamos transformar esse 240 em metros cúbicos. Como é que eu faço isso? Só é pegar esse valorzinho aqui, ó, 240, e dividir por 1000, tá certo? Dividindo por 1000, eu encontro eu faço a transferência de litros para metros cúbicos. Então, dividindo por 1000, eu vou ficar com 0,240 ou 24 metros cúbicos, tá certo? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso, só que em unidade de medida diferente. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, é elevado ao cubo, tá? Não esquecer, ó, é elevado ao cubo. E aqui embaixo, meu volume todo, né, que é 0,24 metros cúbicos. Beleza. Vamos lá.
H ao cubo vai ficar H ao cubo dividido por 8, tá certo? Porque 2 ao cubo é 8, que é igual ao volume dividido por 0,24. Vou pegar esse 0,24 e vou trazer para o primeiro membro. Ó. Ele está dividindo, vem para cá multiplicando, então vai ficar 0,24 H ao cubo dividido por 8. E isso é igual ao meu volume. Vou puxar isso aqui para cá. Para adiantar, eu já sei que essa divisão 0,24 dividido por 8 dá 0,03. H ao cubo igual ao volume dividido... Não, só o volume, né? Beleza. Se você quiser, comenta aqui que eu trago uma aula ensinando a fazer essas divisões com vírgula, tá? Eu só fiz aqui mesmo para fins didáticos, para ser mais rápido, para o vídeo não ficar tão extenso. Mas aí você divide e você vai ver que dividindo 0,24 por 8 dá 0,03. Beleza, até aqui tudo bem, né? Agora vamos para uma sacada que a gente vai precisar ter para poder resolver. Como a gente está falando aqui de vazão, e eu salientei logo no começo, que a vazão é o quê? É metros cúbicos dividido pelo segundo, né? Então vai ser volume dividido pelo tempo. O que é que eu preciso aqui para que eu consiga ter uma vazão? É dividir isso aqui, pelo tempo. Só que se eu divido aqui pelo tempo, desse lado também eu tenho que dividir pelo tempo. Por quê? Assim eu não altero a minha equação. Beleza, assim eu não altero a minha equação. Agora eu sei que o volume pelo tempo é justamente 0,015. Tá bem aqui, 0,015. Então isso aqui, essa minha vazão aqui, eu já consigo substituir pela vazão que ele me deu, que é justamente essa vazão aqui. Então eu vou ficar com o seguinte: 0,03 H ao cubo dividido por T, tá certo? Que esse é o tempo, é igual à minha vazão, 0,015. Então eu posso escrever aqui, 0,015. Agora eu posso multiplicar por extremos. Vou ficar com 0, deixa eu ver se não está muito perto. Não, tá bom. 0,03 H ao cubo é igual a 0,015 vezes T, certo? Porque eu peguei esse T e passei para cá. Vou pegar agora esse 0,03 e passar dividindo, porque ele está multiplicando aqui, Como ele está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com H ao cubo é igual. Esse 0,015, já vou colocar ele... Não, vou fazer logo assim, depois eu passo para a fração, para ficar melhor, né? 15T dividido por 0,03. Beleza, eu vou descer só um pouco para poder ganhar espaço. Vou trazer essas informações para cá. Só que agora eu vou pegar isso aqui, e vou colocar em fração, para não fazer essas divisões que estão muito feias aqui. Então, H ao cubo é igual 0,015. Eu posso escrever como sendo 15T sobre 1000. Por quê? Se eu pegar 15 e dividir por 1000, vou pegar a vírgula aqui, tá bem aqui, e vou andar 3 casas para a esquerda. Justamente, tá aqui, 1, 2, 3. Beleza? Isso aqui está dividido por 0,03. Eu posso escrever como sendo 3 sobre 100. Por quê? Só dividir por 100 é pegar a vírgula que está bem aqui, e andar 2 casas para a esquerda, que é justamente isso, 1, 2, pronto. Está em forma de fração, porque assim fica mais fácil a gente trabalhar. H ao cubo é igual. Vou pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, porque isso é divisão de fração, tá?
Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou ter 15t sobre 1000 vezes o inverso da segunda, que é 100 sobre 3. Agora aqui eu já consigo eliminar um monte de coisa. Deixa eu ver. Cortar esses dois zerinhos aqui, ó, com dois zerinhos aqui de baixo. Dividir esse 3, esse 15 com esse 3, aqui vai ficar 5. Então, deixa eu só escrever mais para cá, para não ficar muito poluído, tá? Vai ficar h ao cubo é igual a 5, o que sobrou, né? Vai ser 5t sobre 10. Ó, aqui ainda dá para simplificar. Vou simplificar como? Vou dividir aqui em cima por 5 e vou dividir aqui embaixo por 5 também. Então, eu vou ficar com h ao cubo é igual a 5t dividido por 5 vai dar t, só sobra o t. E desse lado, 10 dividido por 5 sobra 2. Ó, como eu tenho esse expoente aqui, que é o 3, né, o cubo, vou passar esse cubo para o outro lado como sendo uma raiz de índice 3, uma raiz cúbica. Ou ter aquela ideia de retirar raiz cúbica dos dois lados. O que eu quero é justamente a minha altura, que é h, em função do tempo. Então, eu vou ficar com h é igual a raiz cúbica de t sobre 2. Essa aqui agora é a minha resposta. Está na letra A. Raiz cúbica de t sobre 2. Está aqui, ó. Essa é uma questão difícil, tá? Alternativa letra A. Essa é uma questão difícil, eu considero uma questão difícil. Se não conseguir de primeira, pausa o vídeo, repete. Se ficou com dúvida nesse artifício que eu usei aqui, pode perguntar, que eu faço outro vídeo explicando, tá bom? Se ficou com dúvida, comenta. Não fique com dúvida não, porque a prova está chegando, tá certo? Você não pode ir para a prova com dúvida nenhuma. Então, assim finalizo esse vídeo. Fica com Deus, Deus abençoe. Se inscreve no canal, curte, comente e compartilha. Deus abençoe.